Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta sexta-feira, dia 29 de abril de 2022. Sejam todos bem-vindos. Um novo escândalo no governo Biden pode destruir definitivamente a narrativa da esquerda de que Biden está preocupado com a paz na Ucrânia. Antes, muito pelo contrário, Biden está incentivando uma guerra para alimentar a indústria de armas dos Estados Unidos. Bem, se isso não é um escândalo, então já não temos mais parâmetros para tanto. Aqui há um forte cheiro de podridão e desumanidade envolvendo a esquerda norte-americana mais uma vez. Bem, para trazer essa notícia é preciso abordá-la sobre vários aspectos. O primeiro deles foi noticiado pelo Wall Street Journal hoje, melhor dizendo. Diz o Street Journal que o produto interno bruto dos Estados Unidos caiu a uma taxa anual de 1,4%. Isso quem informou ao jornal foi o Escritório de Análise Econômica dos Estados Unidos ontem, quinta-feira. Bem, esta queda de 1,4% é mais uma dor de cabeça para o governo Biden, diz o Wall Street Journal, que foi consumido pelo aumento da inflação e problemas da cadeia de suprimento antes do que se esperava. Porque, na verdade, os Estados Unidos estão aí próximos à eleição de meio de mandato. Não foi possível, no entanto, segurar esta bomba econômica até as eleições, ou um pouco depois das eleições. Não obstante, além, claro, desta má notícia econômica para o povo americano, há também outra bomba que vem logo em seguida. Biden pediu ontem ao Congresso dos Estados Unidos que liberem a bagatela de 33 bilhões de dólares para nova ajuda econômica à Ucrânia. Isso está sob muitas aspas, claro, porque na verdade trata-se de uma ajuda econômica à indústria armamentista norte-americana. Essa notícia também saiu no conceituado The Hill, que diz o seguinte: Biden pediu ontem, quinta-feira, ao Congresso 33 bilhões em ajuda suplementar para armas e apoio humanitário à Ucrânia em meio aos contínuos combates do país com a Rússia, especialmente na parte leste daquele país. A proposta de Biden inclui, prestem atenção, 20 bilhões em armas e munições, 8,5 bilhões em ajuda econômica e 3 bilhões para fins humanitários. Bem, claro que esses 20 bilhões para a compra de armas e munições está sendo acrescido a outros bilhões que já foram gastos pelo governo Biden. Então, não bastasse a perspectiva de deflação, de estagflação, melhor dizendo, nos Estados Unidos, a perspectiva de uma quebra na cadeia alimentar norte-americana, desemprego, ainda assim o governo quer mais dinheiro para dar à indústria bélica e fomentar uma guerra altamente lucrativa. E é claro que tem muita gente, em torno de 41% de americanos, que acreditam que Biden só está interessado em defender Zelensky e os inocentes ucranianos que estão morrendo por causa da guerra. O que, na verdade, Biden está fazendo é fomentar um negócio muito lucrativo, do qual, provavelmente, receberá propinas, é claro. Isso qualquer um é capaz de deduzir. Fomenta-se uma guerra para tirar lucro dela. Então não existe nada desse negócio de luta pela paz. A Ucrânia, meus amigos, é só um negócio. A outra parte, o complemento dessa matéria, foi publicado hoje no InfoWars.
Aqui, claro, há outro escândalo. Vejam que interessante a matéria de hoje do InfoWars. Um segmento da CNN, divergindo de sua programação típica, forneceu um vislumbre de um aspecto da guerra na Ucrânia que é raramente coberto pelas redes convencionais. A CNN, claro, sempre elogiou o governo Biden. A CNN, por exemplo, era tão responsável pela maculação do governo Trump como é aqui a Rede Globo, por exemplo, em relação a Bolsonaro. Mas em relação a Biden, tudo bem. O mais interessante é que, contrariando essa corrente, essa tendência, alguém lá na CNN resolveu abrir a tampa do esgoto. Intitulado como Os Fabricantes de Armas dos Estados Unidos Lucram na Ucrânia, o breve relatório da CNN discutiu os estoques crescentes de fabricantes de armas dos Estados Unidos. A CNN informou que, quando a invasão russa da Ucrânia começou no final de fevereiro, os preços das ações dos maiores fabricantes de armas dos Estados Unidos dispararam para índices nunca vistos, ou pelo menos aos mais altos já praticados. Um membro sênior da Brookings Institution apareceu como convidado especial da CNN e numa entrevista admitiu o seguinte, abre aspas, prestem bastante atenção: a guerra, disse ele, é um bom negócio, é historicamente um bom negócio para alguns setores da economia. Isso, no entanto, não significa que nós queiramos a guerra. Não. É claro que aqui existe uma boa dose de sarcasmo e ironia, claro, mas de desumanidade também. Eles estão lucrando como nunca e dizem que não querem a guerra. Querem o quê? Matar a galinha dos ovos de ouro? Antes, muito pelo contrário. Bem, o mais interessante dessa história é esse número elevado de pessoas que ainda acreditam que os Estados Unidos estão, sim, fornecendo armas para a Ucrânia para que a guerra acabe. Por que esta crença? Bem, quem pode explicar isso, talvez, é uma pesquisa promovida pela YouGov.com nos Estados Unidos, que investigou qual a distância entre a percepção do público e a realidade, e constatou que há uma gigantesca distância entre o que nós percebemos ou julgamos estar acontecendo e o que de fato é verdade. A pesquisa muito interessante, de acordo com essa pesquisa muito interessante, os indivíduos transgêneros representam apenas 1% da população dos Estados Unidos. As pessoas, porém, acreditam que a proporção estimada é de 21%. Apenas cerca de 1% das famílias americanas ganham mais de $500 mil por ano. Mas a pesquisa mostrou que os entrevistados acreditam que 26% dos norte-americanos ganham essa quantia, $500 mil ou mais por ano. A pesquisa vai além. 3% da população dos Estados Unidos se identifica como gay, lésbica, bissexual ou transgênero. Mas a pesquisa mostra que as pessoas pensam que o número é de 30%. Outro índice da pesquisa. Outro item. A população negra do país é de 12%, mas as pessoas pesquisadas acham que é de 41%. Em relação aos hispânicos também há essa discrepância. O número real de hispânico nos Estados Unidos é de 17%,
mas a percepção do público é que esse número é 39%. Em relação aos ateus, 3% da população, só 3% da população americana é ateia. Porém, a percepção do público é que existam 33% de ateus nos Estados Unidos. Bem, eu não trouxe essa pesquisa para discutir as questões dos grupos LGBT, dos negros, dos hispânicos e dos ateus. Não, essa pesquisa serve para mostrar que há sim, de fato, uma diferença gritante entre o que existe de fato e o que as pessoas creem ou acreditam existir. E qual é o fenômeno? Por que existe esse fenômeno, essa distância enorme entre a realidade e a crença? Porque a grande mídia, via de regra, é que fomenta essa distorção, essa visão ilusória da realidade. Claro, quando se bombardeia diariamente na mídia sobre um assunto, é evidente que ele parece infinitamente maior do que é. Assim, por exemplo, em relação à Ucrânia, a mídia bombardeia diariamente a população com a ideia de que os Estados Unidos estão agindo certo em ajudar a Ucrânia porque esta é uma vítima. Então, claro, demoniza-se Vladimir Putin, elege-se apenas um lado da história como o errado. E, enquanto isso, claro, as poucas famílias que dominam o mundo sorriem ou riem às socapas, como dizia Fernando Collor de Mello. A indústria bélica sorri e agradece. A mídia é o outro braço dessa guerra, ou pelo menos a outra força a sustentar essa guerra. A população norte-americana, que já está passando as suas agruras econômicas, percebe que tem que continuar dando dinheiro para o governo para salvar os ucranianos, enquanto o governo que tira o dinheiro da população está interessado em aumentar a gordura da indústria bélica. E isso, meus amigos, é extremamente cruel e diabólico, por que não dizer? Bem, acontece que todo esse escândalo nos leva ao porquê da guerra. Não era novidade nenhuma para os tecnocratas da OTAN e para os tecnocratas do pântano norte-americano que Vladimir Putin, desde o ano de 2013, tinha interesses em relação ao leste da Ucrânia, mais especificamente em 2014, por duas razões. Primeiro, porque interessava-se, sim, em boa parte do território mais lucrativo da Ucrânia. E, em segundo lugar, porque precisava fortalecer a sua fronteira das constantes ameaças da OTAN. Bem, o que poderia ter feito a OTAN naquele momento? Negociar com Vladimir Putin, recuar da sua política de fazer a Ucrânia um puxadinho da OTAN, tentar pacificar a região e respeitar o interesse da população do leste da Ucrânia, que era de desligar-se do governo central daquele país. Nada disso foi feito, antes, muito pelo contrário. Tanto a OTAN quanto a União Europeia e os Estados Unidos, só o que fizeram foi aumentar as provocações em relação à Rússia, até o ponto, claro, que Vladimir Putin invadiu aquele país. Por que a OTAN fez isso? Ora, parece que o lucro é a resposta. O lucro não da OTAN propriamente, mas daqueles que controlam tanto a OTAN quanto o governo norte-americano, mais a União Europeia, essas poucas famílias dinásticas que são donas do mundo. Porque nesta guerra, meus amigos, todos os lados lucraram. E quem perdeu, evidentemente, foi o povo. A Rússia lucrou porque supervalorizou as suas commodities. Os Estados Unidos estão lucrando
porque o cidadão norte-americano está dando mais dinheiro para a indústria bélica. E até mesmo países como a Alemanha, que tinha a sua indústria bélica insatisfeita, está agora descartando ou jogando para a Ucrânia as suas sucatas militares, para logo mais reviver ou reacender a todo vapor a sua indústria bélica para a renovação das armas. Bem, se isso for pouco, provavelmente amanhã ou depois teremos também um grande conflito no Oriente Médio, para gerar mais dinheiro para esta perversa indústria. Essa é a realidade em que vivemos, mas não é a percepção que temos. Até depois.